Fala pessoal do Living Lab aí no Mato Grosso do Sul, eu sou o Dender Lippert, fundador da V4 Company, e nesse conteúdo de hoje a gente quer mostrar um pouquinho para vocês do que a gente chama aqui na V4 de Matemarketing. Um conceito fundamental para controlar o crescimento de uma empresa de tecnologia que quer crescer exponencialmente e aceleradamente, como a gente vem fazendo aqui na própria V4 e em mais de 1000 negócios simultaneamente em todo o Brasil, como vocês podem ver aqui no mapa que está aqui do meu lado. Então, tudo que a gente vai mostrar aqui para vocês é uma experiência empírica desses últimos 8 anos aplicando essa metodologia para mais de 1000 negócios, como eu falei para vocês, desde empresas de alta tecnologia como o aplicativo Spotify, semelhante talvez a muitos dos projetos que vocês têm atuado aí, até negócios tradicionais como a Academia Smart Fit ou a rede de lojas de calçado Melissa ou Arizo. Então, o compilado de informações no período mais sucinto possível é o que eu vou trazer para vocês do melhor que a gente tem para aplicar o Matemarketing, o melhor do Growth, para trazer esse crescimento previsível e lucrativo para as empresas de alta tecnologia que vocês estão trabalhando para desenvolver aí no Living Lab no Mato Grosso do Sul. Então, espero que vocês gostem. Então, quais são os pontos em comum que eu preciso fazer para controlar o crescimento desse negócio da mesma maneira que a gente controla o da própria V4, que é uma empresa que cresce mais de 13% ao mês só no ano de 2020 com pandemia e tudo mais. Então, pessoal, o primeiro aspecto que eu quero trazer para vocês é o que está aqui na nossa tela. O que é Growth Hacking? Growth Hacking é um termo muito pop, né, que as pessoas têm abordado, mas um lance que eu sempre falo é que uma das principais funções que o profissional de marketing adotou ao longo da sua vida é dar novos nomes para coisas antigas. Então não tem muita novidade nisso, tem uma nova roupagem. O que é Growth Hacking, então? Para mim, o melhor profissional de marketing de growth de todos os tempos é esse cara que está na tela, Sérgio Ziman, ex-diretor de marketing da Coca-Cola Company. Fez a Coca-Cola aumentar em 50% sua receita, considerando que era uma empresa multibilionária, multinacional, já na sua gestão, já naquele tempo. E o Sérgio Ziman fala que marketing só é marketing quando ele vende o seu produto, vende para mais pessoas, vende mais vezes e vende com maior valor. Marketing só é marketing quando vende. Growth é isso. Growth é entender que marketing é crescer, marketing é vender, marketing é fazer o negócio crescer mais. É uma mentalidade, não é uma técnica, não é uma ferramenta. E o hacking é conseguir a maneira mais eficiente de entregar esse crescimento. Então o Growth Hacking é basicamente isso, mentalidade drivada, né, focada no crescimento, e o hacking é conseguir a maneira mais eficiente. Como que eu posso entregar esse crescimento com o menor custo possível? Outro ponto importante que eu sempre destaco nesse começo é por que é importante que a empresa cresça. É um lance que eu sempre falo, alguma estabilidade ela só existe em negócios grandes. Por incrível que pareça, a maioria dos negócios nem tão focadas nesse crescimento, não tem uma mentalidade de crescer. Rapidamente entram numa zona de conforto. Isso é um grande problema, porque todo negócio está numa grande tempestade. A diferença é que muitos negócios são uma canoa numa tempestade e outros são um transatlântico. Qual que tem maior chance de sobreviver nessa tempestade? Os maiores negócios. Se o teu negócio não crescer, ele vai ficar muito estável como uma canoa numa tempestade. Então crescer não é uma opção, crescer é uma estratégia de sobrevivência, você precisa crescer. Por isso esse tópico é tão importante. E é isso que a gente vem fazendo aqui na V4. A gente consegue entregar esse crescimento de mais de 3 vezes todos os anos. O número que está mostrando aqui na tela, o gráfico que está mostrando na tela é quarter a quarter o crescimento que a gente teve em algumas unidades de negócio da V4 Company. Como eu falei, esse ano a gente já cresceu 170%. Agora em setembro que eu estou gravando esse vídeo, né, transmitindo esse conteúdo aqui para vocês, são 170% de crescimento na nossa rede, que já tem mais de 700 clientes ativos. Então não é um crescimento de uma empresa pequena, já é o crescimento de uma empresa que fatura o que 3% das empresas conseguem faturar. Para entregar esse crescimento que vocês estão vendo aqui na tela, pessoal, a gente tem esse painel que está aqui atrás de mim, talvez vocês não consigam ver, mas é o mesmo que está aqui na imagem, que a gente fala que é o Matemarketing. É o marketing guiado por dados, uma forma que a gente consiga entregar previsibilidade e controlar o crescimento. O crescimento não é cruzar os braços e esperar que ele aconteça. A gente pode controlar o crescimento do nosso negócio se a gente souber quais alavancas, quais botões apertar. Por exemplo, ao longo dos próximos anos, a gente espera crescer só em 2020 3,2 vezes, no ano de 2021 3,3, 2,5, 1,7 e 1,5. Como que eu consigo ter essa previsibilidade e afirmar para vocês que a gente vai crescer esses indicadores? A verdade nua e crua, pessoal, sobre essa planilha que eu mostrei para você, o nosso forecasting, nosso planejamento dos próximos anos, detalhado, linha a linha, despesa a despesa, receita a receita, cada alavanca de cada mês, o que diferencia a planilha que aceita tudo, que muitos de vocês podem pensar quando eu falo disso, de uma análise preditiva? A diferença e a verdade nua e crua é que a planilha que aceita tudo, ela está baseada em desejo e a análise preditiva está baseada em dados.
Essa é a grande diferença. Esses números e essa predição que eu estou falando para vocês que vai ocorrer da mesma maneira que vem ocorrendo não é à toa. Ela é baseada no nosso histórico de crescimento e todas as alavancas que a gente controla. E eu vou mostrar para vocês como fazer isso e não ficar à deriva do mercado, cruzar os braços e torcer para o governo fazer algo para te ajudar ou para o cliente te indicar, que é uma das piores fontes de crescimento porque você tem muito pouco controle. E a missão do que nós chamamos de cientista do marketing, que é a marca registrada da V4 Company, é exatamente essa que está na tela. Implementar um processo de vendas que proporcione previsibilidade e lucratividade para os nossos negócios. Então, algumas palavras-chave aqui. Processo, pessoal. O lance é o processo de vendas. Não é uma fórmula, não é nada desse gênero, é um processo com melhoria contínua. Como que eu faço isso de maneira previsível e rentável? Como que eu posso saber quanto que eu vou vender em 2024? Tem como, e é isso que eu quero mostrar para vocês, é isso que o cientista do marketing tem que fazer. Então a pergunta é, como que eu tenho essa precisão nas minhas projeções? E a resposta é com duas coisas, o processo e os indicadores, como por exemplo o CAC. O CAC é uma das alavancas, o processo é o meio, as alavancas para controlar esse processo são os indicadores, como por exemplo o custo de aquisição do cliente, que eu vou detalhar um pouco mais para vocês. Então eu vou mostrar para vocês aqui um pouco dos indicadores e o processo que vocês precisam fazer para controlar o crescimento previsível e lucrativo dos seus negócios, dos negócios dos seus clientes ou que você está atuando. E aqui para a gente entender um pouco disso, vou exemplificar no detalhe como que a gente faz esse controle dos indicadores e do processo de crescimento. Quais são as alavancas? É isso que você tem que se preocupar. É isso que você tem que se perguntar. Quais são os fatores que entregam o crescimento? Vamos ver aqui, ó. 4 principais fatores que entregam crescimento. Entender os fatores, pessoal, é entender quais botões eu tenho que apertar, quais as alavancas eu tenho que puxar. Dependendo da forma como eu movimento cada um desses botões e alavancas, o meu crescimento vai para um lado ou vai para o outro. Crescer não é aleatório, pessoal. Então, novos clientes, clientes recorrentes, clientes perdidos, clientes totais são os 4 principais indicadores que você tem que controlar no processo de crescimento do seu negócio. Vamos fazer aqui uma simulação, pessoal. Vamos dizer que no cenário A eu tenho 100 clientes novos que eu adicionei através do meu investimento de marketing. Eu tinha 300 clientes recorrentes. Eu perdi 30 clientes nesse mesmo período, então eu tenho um total de 370 clientes agora. Comecei com 300 clientes, agora tendo adicionado 100 e perdido 30, eu tive um total de 370 que me dá mais de 20% de crescimento. Então beleza, você começa a ter um entendimento das alavancas. Quais são as alavancas? Eu tinha 300 clientes, perdi 30, adicionei 100, tenho ali o delta que me entrega 23% de crescimento. Cenário B, tenho os mesmos 100 clientes novos, ou seja, meu marketing de aquisição foi igual. Eu tinha os mesmos 300 clientes, entretanto, eu perdi 130 clientes. Ou seja, eu caí 10%. Não por causa do meu processo de crescimento, mas pelo meu processo de retenção de cliente. Por isso, essas são as principais alavancas. Porque não adianta eu te ensinar como adquirir novos clientes se tu tiver um furo nesse balde e perder os teus clientes recorrentes. A principal estratégia, o principal fator de crescimento do negócio não é a adição de novos clientes, mas sim a retenção da sua base atual. Vamos ver o cenário C. Eu adquiri 10 clientes nesse cenário, tinha os mesmos 300, perdi os mesmos 30 do primeiro cenário, então eu tive uma queda de 7%, porque eu não adquiri o suficiente para cobrir o meu churn e me entregar crescimento. Então, obviamente, o cenário ideal é o cenário A, onde eu tenho novos clientes, igual o cenário B, porém eu não perdi mais do que eu adicionei. Eu sempre vou perder clientes, é natural em qualquer negócio. O grande lance é conseguir adicionar mais clientes do que eu perco, como reduzindo a perda, ampliando a receita, a adição de novos clientes. Vamos pensar numa predição, pessoal. Como que eu posso fazer uma predição sabendo que esses são os meus fatores que eu tenho que acompanhar? Se eu, no cenário 1, tenho 100 novos clientes, 300 clientes recorrentes e eu perco 90, eu tenho 310 clientes. Vamos dizer que no cenário B, no cenário 2, aqui vamos dizer que eu estou planejando meses do meu fluxo. O que eu vou fazer no mês 2? Eu vou ter 310 clientes recorrentes, que é o que eu terminei no período anterior, só que agora eu vou adicionar 110. Por quê? Porque eu controlo esse fator. Se eu adicionei 100, eu sei como eu adicionei 100. Eu investi em mídia X me trouxe X alcance me traz X clientes. Então agora eu vou aumentar um pouco mais, 10% do meu investimento em aquisição, para agora adicionar 110 clientes. Então eu comecei com 310, que é o que eu terminei no período anterior, agora eu adicionei um pouquinho mais do que o anterior, 110,
reduzir a minha perda, ou seja, estou controlando o indicador de churn, de perda de clientes, para 85 clientes perdidos, vou terminar esse período com 335 clientes, o que vai me dar 8% de crescimento no período 2, porque eu controlei alguns dos fatores. Terceiro mês desse cenário aqui, vou começar com 335 clientes, que foi o que eu terminei no período anterior, vou adicionar, vou deixar agora 83 clientes caírem. Ou seja, eu sempre estou perdendo cliente, mas veja que eu estou fazendo algo para reduzir esse churn, para eu cada vez perder menos clientes, que é um dos fatores que eu tenho que estar controlando. Adicionei 120, então todo mês eu estou adicionando mais verba para adicionar novos clientes ao mesmo tempo que eu estou controlando. É exatamente isso que eu tenho feito na V4 aqui para entregar o crescimento. Todo mês a gente bate recorde de vendas, vocês podem ver nas nossas redes sociais, e todo mês a gente bate recorde de churn, ou seja, cada vez a gente perde menos cliente, cada vez a gente adiciona mais, por consequência, eu entrego o crescimento que eu mostrei ali no primeiro slide para vocês. Nesse cenário, 372 clientes, 11% de crescimento. Exatamente assim, controlando esses 4 pequenos fatores. Vamos ver no quarto período. Quarto período eu começo com 372, que é o que eu encerrei no anterior, adicionei 130, veja que todo mês eu estou colocando um pouco mais de mídia, Vocês terem uma noção, esse mês a gente vai investir 300 e poucos mil reais de mídia. No começo do ano eu estava investindo 50 mil de mídia. Todo mês eu botei mais. Agora no Q4 de 2020 eu vou investir 1 milhão e 300 nos 3 meses. Por quê? Todo quarto eu vou investir mais. Primeiro quarto de 2021 eu pretendo investir 10 milhões em mídia. Quero todos os meses crescer para criar esse efeito. Todo mês eu adiciono mais clientes novos, todo mês eu perco menos clientes, porque obviamente eu também estou investindo em Customer Success, eu vou falar mais disso aqui, né, melhoria do produto, para cada vez perder menos clientes, como nesse cenário. Se eu perco menos, adiciono mais, eu vou ter crescimento, vou ter 13% de crescimento, por exemplo, nesse cenário. Quinto cenário, 140 novos clientes. Comecei com 422, perdi 74, 488 eu encerro. Ou seja, mais 15% de crescimento nesse período. E no sexto, que eu quero ter 15% de crescimento, que é uma outra ótica, o que eu preciso fazer? Agora eu posso fazer uma engenharia reversa, eu posso olhar onde eu quero chegar e ver o que eu preciso fazer. Pô, para mim integrar 15% de crescimento, considerando que eu teria que ter 566 clientes, como que eu posso manipular os fatores? Pô, eu posso adicionar 150 clientes, perder só 72, conforme eu estou vendo como o meu número de churn se comporta e para onde ele está indo, e considerando que eu terminei o período anterior com 488, se eu conseguir entregar esse churn que o meu indicador está me dizendo que eu vou conseguir e adicionar o número novos de cliente que eu sei como adquirir, que é o que eu vou falar logo mais, eu vou conseguir entregar esse crescimento. Então é assim que a gente faz um forecasting, uma predição, sabendo como que os fatores se comportam e projetando eles ao longo do tempo. E aí eu entro, uma vez que eu sei como controlar as alavancas, eu preciso entender o processo para manipulá-las, que eu vou falar daqui para frente um pouco mais para vocês. Quais são os principais indicadores que vão controlar essas alavancas, pessoal? Primeiro deles, em cima do primeiro fator, é o CAC. Quanto me custa adquirir um novo cliente? Se eu sei que para cada novo cliente eu gasto R$1 de mídia, de comissão, se eu quero adquirir 100 clientes, eu vou investir R$100. Se eu quero adquirir 150 clientes, como no meu cenário 6, eu vou investir R$150. Porque eu sei quanto me custa adquirir um novo cliente. Abaixo eu tenho os meus clientes recorrentes. Quanto tempo um cliente desprende comigo, que é o meu lifetime value. Quanto mais lifetime value, quanto mais frequente, quanto mais recorrente o cliente é, quanto mais ele desprende de investimento comigo por cliente, mais lifetime eu tenho, por consequência eu vou ter uma base de clientes recorrentes maior, que eu vou sempre somar novos clientes, vou perder menos clientes e vou ter, por consequência, um crescimento maior. Como eu sempre falo, o maior fator de crescimento não é a adição de novos clientes, mas sim retenção. Churn rate, quantos por cento dos meus clientes caem todos os meses? Tenho que controlar esse indicador para não ter uma subtração sobre a minha base e, por consequência, não aproveitar da melhor maneira os novos clientes. E o quarto aspecto é cohort. Eu preciso entender como os meus indicadores se comportam por cohort. Como que é os clientes... Beleza, eu tenho clientes que têm X lifetime, mas eu tenho um grupo de clientes que tem um lifetime maior. Esse é um corte da minha amostra. Minha amostra é 100% dos meus clientes. Agora eu vou separar todos os clientes que entraram em janeiro de 2021 e vou ver como eles se comportaram. Ou vou separar todos que são mulher, vou ver como eles se comportaram. Ou vou ver todos que têm de 30 a 40 anos, ver como eles se comportaram. Porque se eu entender o meu resultado por cohort, eu posso investir no cohort que tem melhor retenção,
o melhor delta de LTV sobre CAC que a gente fala, né? Que tem o maior retorno sobre o investimento ao longo do tempo, né? Que entregam mais dinheiro para mim, o custo que eu desprendo para adquirir esse cliente. Às vezes eu posso gastar R$100 para adquirir o cliente A e 200 para adquirir o cliente B. Né? Eu tenho um CAC de 100 e um CAC de 200. Quer dizer que eu vou investir no cliente que me custa 100 só porque é mais barato? Não necessariamente, depende do LTV. Daqui a pouco esse cara custa 100 e me entrega R$1.000, esse custa 200, mas me entrega R$3.000 de LTV, é melhor eu pagar 200 por ele, porque o delta vai ser bem maior aqui. Então analisar todos os indicadores para o cohort vai te fazer tomar a melhor decisão no próximo ciclo de investimento e de crescimento desse negócio. Isso, pessoal, é o que a gente tem feito para mais de 1.000 negócios, como eu falei para vocês, desde big negócios complexos de tecnologia, mas a maioria deles são negócios da economia real que eu falo. São indústrias, são varejos, são empresas tradicionais, como a maioria que está nos assistindo, a maioria que você vai ter contatos como executivo ou como consultor, como cientista do marketing. Então eu vou mostrar como que a gente aplica isso. E um dos grandes pontos aqui, o próprio Sérgio Ziman fala lá no livro dele, O Fim do Marketing Como Nós Conhecemos, é que o marketing, pessoal, ele precisa ter uma estratégia global, mas adaptado e personalizado para ações locais. Coca-Cola é um grande exemplo. Eu fui no Museu da Coca-Cola em Atlanta e lá é um lugar que tu pode experimentar, por exemplo, 100 e poucos sabores de Coca-Cola. Porque a Coca-Cola tem a famosa Coca-Cola, mas ela adapta o produto para cada location. Aqui no Brasil tem a Coca-Cola de café, por exemplo, um produto feito para o nosso mercado. Então ela faz isso em nível global, adaptando essa comunicação para cada cultura, para cada contexto. O contexto é muito importante no growth, no processo de crescimento, de campanhas de venda e tudo mais. E na internet não é diferente, a gente tem a ilusão de que a internet é muito escalável, que eu vou fazer uma comunicação aqui pro Brasil todo e vai dar certo. Muito enganado, pessoal. O Brasil é um país muito grande, muito complexo, diferentes culturas. A realidade no Rio Grande do Sul é muito distinta da realidade no Nordeste, que é muito distinta do Sudeste e do Centro-Oeste. Então a gente precisa adaptar a comunicação para cada contexto, para cada cohort, para cada região. E é isso que a gente faz na V4 através da nossa rede de sócios executivos franqueados. A gente é a única empresa de prestação de serviço de comunicação do Brasil que tem uma capilaridade geográfica gigantesca. Nossos escritórios estão presentes em todas as regiões do Brasil. Então, quando eu pego um grande cliente, uma Melissa, por exemplo, que tem muita capilaridade, o que nós fazemos? Nós bolamos uma estratégia global, mas executamos de maneira personalizada através dos nossos escritórios em cada uma das regiões. Então é isso que tu tem que te preocupar em fazer, seja como for, seja com um sistema semelhante ao nosso, seja de outro aspecto. Tem que fazer personalizado para cada cliente, a gente vai falar disso em outros momentos também.